começando aqui a entrevista com Abraão Coelho, presidente da FENFA, Federação Mineira, né, de Futebol Americano. A gente fala às vezes as siglas e esquece que não é todo mundo que... Esquece que nem todo mundo está ouvindo isso todo dia. Exatamente, né? Eu também demorei para pegar todas as siglas, mas agora eu já sei mais. Abraão, ontem a gente teve, né, um impactante, a gente está conversando aqui na quarta, 14, né? Não sei se vou colocar no ar quando, mas até o fim de semana vai. E ontem a gente teve, infelizmente, o falecimento do Bebeto, mas também teve antes, né? Ele falou, poxa, era um time campeão montado e que o Atlético não tinha por que não se associar, né? E Cruzeiro, América. Vamos falar primeiro dessa parte, como que é esse impacto, porque vários times, são 25, eu fiz a conta, no Brasil inteiro, contando com o Atlético agora, tem associação com futebol, mas aqui em Minas, boom! Né? São 3 e que estão realmente dando um apoio um pouco assim, tem pesos diferentes os 3, mas eu acho que os 3 são os 3 primeiros que dão mais apoio para os times de futebol americano do Brasil. Como que você vê esse fenômeno aqui de Belo Horizonte? Então, vamos lá, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque no final das contas, como que é essa associação com o futebol? O quão benéfica que ela é para a parceria. Então isso a gente tem que tomar um cuidado. Eu vi muita gente comentando, devia separar totalmente, não faz sentido a gente estar com futebol, no futebol americano e tudo mais. Mas eu acho que tudo depende de como é feito o desenho. É preservada a estrutura da sua equipe, não é? O futebol tem controle sobre a equipe ou não? Como que você vai trabalhar a torcida do futebol para migrar isso para o futebol americano, ou não vai trabalhar? Então esses são pontos que são importantes a serem discutidos, e eu não vi muita gente falando disso. Mas, por outro lado, é um caminho acelerado para a popularização do esporte. Se for pensar, eu acompanhei aqui os 3 lançamentos, né? Ano passado do Cruzeiro, esse ano no finalzinho do América e por fim do Atlético. E você vê o fã dizendo, poxa, eu já curti o time e agora eu vou ter um time para torcer. Mas também teve uma coisa que eu não pensei, porque eu não sou daqui, não sou cruzeirense, não sou atleticano. Eu vi alguém comentando na postagem de São Malval, poxa, eu sou cruzeirense, torcer pro time agora, como que eu vou fazer? Sim. Isso é um ponto que tem que ser trabalhado dentro da equipe. A equipe tem que trabalhar muito bem com a sua torcida, até mesmo para manter essa identidade. O problema de grandes rivalidades, como são Vasco, Flamengo, Atlético e Cruzeiro, Grêmio e Inter, é que o cara que é atleticano, ele não quer saber do Cruzeiro. E assim como quem acompanhou a equipe no ano passado sobre a marca do Cruzeiro, agora ele fala, ok, não quero saber. Vai ter que se identificar com uma nova equipe, vai ter que é Cruzeiro, mas não é... Não é a equipe pela qual ele torceu ao longo do ano, né? Mas enfim, a gente tem visto a porta se abrindo, né? O interesse de grandes clubes pelo futebol americano mostra que a gente está crescendo e alcançando esse patamar de atenção. Antes a gente sempre falou, é o esporte que mais cresce e está crescendo demais, mas quem que sabia disso? Ninguém, só a gente, né? Está crescendo para a gente. Agora está crescendo para grandes estádios, está crescendo para grandes clubes, está crescendo também para grandes empresas. E eu acho que isso a gente teve, não sei se a sorte de ter esse crescimento acontecendo aqui em Minas, mas eu digo isso porque também exige uma demanda, uma estrutura muito grande da gente, para a gente poder entregar toda essa e corresponder toda essa expectativa. Mas eu acho que no final das contas a gente deu sorte. A gente deu sorte de conseguir navegar certas águas e eu acho que com isso abre porta para muita coisa que está chegando por aí ainda. Abraão, no ano passado, eu lembro que foi o dia da convocação da Seleção Brasileira, de 24 de outubro. Foi quando eu te conheci fisicamente. A gente nem lembra quando a gente já começou a se falar, deve ser muito tempo atrás. E eu lembro que 4, 5 anos a gente falou, poxa, por que Minas, um estado desse tamanho, né? Só tinha tido, acho que na época que a gente começou a falar, 2 estaduais. E o terceiro foi 2016, né? Então, mas isso. Quando a gente falou, só tinha tido 2. E praticamente eram 3, 4 times, né? E até mesmo antes um pouco desse fenômeno do futebol, começou um boom pelo interior. E quantos times a gente tem hoje? O que você explica
esse crescimento. Finalmente, né? Sim. Finalmente ter acontecido aqui e ter... Hoje quantos times? Hoje são 29. 29 que a gente tem contato, que a gente sabe que estão minimamente estruturados. Treinos regulares, nome de time, diretoria definida. Muitos deles ainda não estão registrados, que é um ponto importantíssimo em termos de gestão do esporte, que a gente se constitua enquanto equipe, né? Que os times possam se formalizar nesse sentido, porque isso também mostra uma seriedade do projeto. Mas a gente está falando aí de um campeonato mineiro com 10 equipes, né? A gente teve 5 lá em 2009, 4 em 2012, 6 em 2016 e agora em 2018 somos 10. Eu acho que a visibilidade que a gente tem alcançado tem motivado muitas equipes a aparecer, a dizer que estão realizando um trabalho e colocar meta. Não, a gente não quer só treinar semana a semana, a gente quer jogar torneios oficiais, a gente quer encontrar com Locomotiva, Sada, agora Atlético, Cruzeiro. A versão do Sada que estiver disponível. Exatamente, depende do dia, né? Então, assim, isso é muito importante, porque os times estão vendo que sim, essa visibilidade traz um pouco de benefício. Eles conseguem um relacionamento melhor na cidade, né? A gente teve agora a abertura do campeonato, a primeira partida, que foi Miners, lá em São Sebastião do Paraíso, contra o Uberaba Zebus. A primeira vitória do Zebus, né? Perdeu para o Miners, eu acho que 2 vezes no ano passado, e agora conquistou a vitória no Campeonato Mineiro. E a cidade lá é assim, beiradinha do estado, quase São Paulo, mas eles têm apoio da prefeitura, eles conseguem transporte, tem a arena olímpica para fazer os jogos. E eu conheço por causa do futebol americano. Eu fui em Monte Santo. 30 km de São Sebastião do Paraíso. O Juliano Grotto está lá, nosso vice-presidente. Eu fui lá em 2013 ou 14, não lembro. Não, foi 13, 14 não foi. E o Juliano realizou, naquela época, um dos melhores eventos que eu já vi de futebol americano. E assim, não é que tem luzes, lasers, nem nada. Teve abertura com jogo de flag, teve banda marcial, teve hino nacional, teve show de cheerleaders e teve o jogo. E os elementos estavam lá. E tinha, sei lá, 400 pessoas na arquibancada, numa cidade que não tem 15 mil habitantes. E quantas pessoas desse nosso universo do FABR ficaram sabendo disso? É pouca gente. É nisso que a gente peca. A gente tem iniciativas fenomenais acontecendo no Brasil afora, mas a gente não consegue mostrá-las. Então, às vezes, a gente fica preocupado em ter fogo de artifício e aparecer na TV e é legal. Gente, e aí quem está conversando muito comigo vai entender as referências. A gente está preocupando, talvez, com a coisa errada. Não é que é errado preocupar com isso, mas tem tanta forma de a gente melhorar o nosso evento, o nosso esporte, a modalidade, que não requer a televisão, que não requer um show de fogos, requer um pouquinho mais de profissionalismo na gestão. Eu acho que isso é fundamental. Aí, 2012 para 2013, você foi numa cidade que é a 450 quilômetros de Belo Horizonte. Eu descobri que foi a cidade que a minha avó nasceu, eu não sabia. Sabe, com uma equipe que lá o Monte Santo, ele não tem uma equipe competitiva que disputa o Campeonato Mineiro, é um projeto de futebol americano, equipe fundadora da FENFA, hoje segundo vice na federação, e um projeto que você chegou lá e foi surpreendido. Abertura, entrada, flag, equipamento, os equipamentos são do time, sabe? Então, assim, para fazer um evento bem feito, que é atraente sim pro público e pro patrocinador, a gente não precisa de muita firula. A gente tem que cuidar um pouquinho melhor da gestão. A gente tem que fazer uma gestão mais bem feita da nossa modalidade. Senão, todo ano a gente vai querer correr atrás das mesmas coisas e a gente nunca vai pensar, nossa, eu evoluí. Eu saí de um ponto e cheguei em outro. Não, a gente sempre está achando que está faltando alguma coisa, que nunca está melhorando, e isso é um problema que a gente tem que discutir. A gente tem que colocar na mesa, a gente tem que trazer para a pauta e começar a preocupar verdadeiramente com isso. A gente está falando de grandes públicos, a gente está falando de 2 jogos televisionados em grandes redes, a gente está falando de transmissões na internet toda semana, e se a gente não preocupar com isso, a gente corre o risco de perder rapidamente toda a popularidade que a gente está ganhando. A gente tem que entregar um produto bom, principalmente agora, que está todo mundo olhando para a gente. Está começando a olhar com... A galera que realmente, olha, isso existe, eu não sabia, né? Sim.
essa galera está começando a ver mesmo. E aí a exigência fica maior. Sim, sim. Algum tempo atrás, tudo que você queria era um campo marcado. Agora, a sua transmissão ela já tem que ter o placar ali o tempo todo. Né? Tem que ser uma narração que envolva quem está assistindo a transmissão. Então, assim, a gente está aqui fazendo entrevista. Eu devia estar conversando com quem está ali, assistindo a gente, porque ele vai ficar lá meia hora, 1 hora, 2 horas ouvindo o que a gente está falando. E para ele tem que fazer sentido, para você que está aí assistindo agora. Então, isso é muito importante. A gente tem uma preocupação com quem consome a nossa modalidade. E entender também o atleta como consumidor, né? Eu acho, em São Paulo, eu bato um pouco nessa tecla. E aí, você pode comentar daqui, eu não sei porque eu vi só as finais, né? Sim. E não é essa realidade que a gente está falando. Eu acho que a gente primeiro lá em São Paulo, que é a realidade que eu vejo mais, é trazer o próprio atleta, o próprio público do atleta, que já conhece, não precisa explicar para ele o que é, para dentro do estádio. Você vê isso aqui? Como que é isso aqui? Acontece. Eu acho que teve uma queda. Referência para mim, Locomotiva lá em 2008, 2009, 2012, já colocava 1.500 pessoas no campo. A maioria, familiares, atletas que não estavam jogando, amigos de atletas. E aí depois a gente passou por um período que meio que deu uma diminuída. O atleta passou, não, o meu trabalho é jogar, o meu trabalho não é divulgar, o meu trabalho não é levar gente para o campo. O que é legal, porque a gente tem que preocupar mais com a estrutura do atleta. Mas a gente tem que entender que a gente é um esporte em desenvolvimento também. Se não para o atleta e pelo atleta, por quem? Quem vai fazer esse trabalho? Eu acho que isso é muito legal de ser pensado. O atleta está em campo entendendo aquilo como entretenimento para ele também. Aqui em Belo Horizonte agora a gente está falando de 3 times equipados, mais 2 times jogando flag. E os 3 times têm categoria de base também. A gente está com o Locomotivo, o América Locomotivo agora, com base. O Galo Futebol Americano, que a gente vai descobrir aí como que vai se estruturar nas próximas semanas, creio eu. E o Piratas da Serra, que está fazendo uma seletiva agora, inclusive, para a base. Né? São 3 times full pads em Belo Horizonte. E aí você tem o FMG Dragons e Golden Lions, que são 2 times de flag. E aí você vai 10 km para o lado, Betim Bulldogs, está com um time de base, se não me engano, o Contagem Confidentes. Que é novo, né? A gente estava falando ontem. A gente já está falando de 5 times só na Grande BH. Se eu for um pouquinho mais longe, Nova Serrana está ali, Ouro Branco está com a equipe de flag também. Então, é um público muito grande e é um público que está inserido no contexto. Se a gente não faz um trabalho para eles virem aos jogos, eles vão ficar em casa assistindo transmissão. Agora, a experiência de estar no estádio é muito diferente, de estar no campo é muito diferente. E ano passado eu pude comentar isso. E foi 2016, um dos jogos do Eagles, na época que eu fui assistir da Liga Nacional. Santa Maria? Eu fui de Santa Maria. Eu vi a transmissão, sensacional. O jogo. E naquele jogo eu falei assim, cara, não tem muita coisa melhor do que assistir um jogo de futebol americano aqui sem estar preocupado com o jogo. Eu nunca fiz isso. Um dia talvez eu faça, eu nunca fiz isso. Não é o meu time jogando, não é no meu campeonato, é puro entretenimento. E essa experiência é muito legal. E agora o jogador pode ter isso, né? O atleta ele não tem que ir só no jogo do time dele. Ele tem diversos outros jogos acontecendo para ele poder curtir também. De novo, torcida, né? A gente tem que criar torcida. Então, eu acho que o mais fácil para começar é por esse público. E você falou, né, de um lado que eu nunca tinha pensado como legal, eu sempre pensei como não legal, o atleta não se preocupar em levar público. E eu vejo no Nordeste isso muito ao contrário, eles se preocupam demais. Sim. Assim, por isso que eles têm a melhor média, pelo menos os principais, disparado em relação a todo mundo. Não, e até para diferenciar aí, é porque antes você pegava o jogador que estava vendendo ingresso na portaria, faltando meia hora para o jogo. A gente deixou isso para trás, né? Hoje a preocupação ela deve existir, porque o que melhor do que o atleta para falar do esporte dele? Mas a gente não deve concentrar os nossos esforços únicos exclusivamente no atleta, na divulgação do atleta. Isso com certeza. Isso que a gente não pode deixar acontecer. Mas eu acho que o atleta tem que participar da divulgação, da venda, e, enfim.
Eu vejo isso muito no Nordeste, pesadamente, no Sul um pouco menos, mas também mais, e no Sudeste muito menos. Sim. Assim, Rio e São Paulo são os piores, com certeza. Mas, enfim, é um debate para... Ontem e hoje a gente está falando várias coisas que a gente precisa pensar e pensar e pensar. E só para fechar aí, na Copa Ouro a gente teve essa experiência. A gente teve 5 equipes, todas elas engajadas, e depois a gente chegou a 4, mas trabalhando para levar público para os jogos. Então acaba que o próprio atleta, ele era o público do jogo da manhã ou do jogo da tarde. A gente pegou o modelo fazendo rodada dupla, né? Então a gente conseguiu também melhorar um pouco em termos de média de público. Falando de time de desenvolvimento, quem ainda está desenvolvendo, torcida, são novas iniciativas, então funciona. Tem que ser um pouquinho mais direcionado, no sentido de estratégia mesmo, organizado. Não é simplesmente, vamos lá, chama alguém para ir para o jogo. Não, vamos fazer uma ação junto, vamos convidar pessoas e vamos trabalhar junto para levar esse público. Então você vai e leva mais 2, porque eles vão ficar para o jogo da tarde, que é o que você vai estar em campo. E assim a gente consegue cativar melhor o público, eu acho. Vamos falar de uma coisa que eu falei, eu preciso falar com o Abraão, para mostrar o que está sendo feito além do que explode, que são os times de futebol, né? Sim. E que, assim, a gente viu que é algo meio frágil, porque o Cruzeiro foi campeão e nem assim foi renovado com o Cruzeiro. Sim. No fim, eu acho que acabou sendo melhor, porque se o time ficasse no Cruzeiro, talvez não existisse um Atlético hoje. Mas não foi nada pensado desse jeito, né? Foi algo meio acidental e que aconteceu. Mas eu acho que a gente acaba, né? É legal para divulgação, com certeza, mas é algo que é meio frágil, que a gente não tem certeza se continuará. Esperamos que sim. E acho que o trabalho que vocês estão fazendo pelo interior, na criação e o fomento desses novos times, é algo muito mais sustentável, que é mais de formiguinha, mais sustentável. E falando nisso, como é que foi o Sub-19, que eu vi que vocês fizeram os training camps, muito antes de todo mundo, e a coisa acabou refletindo no resultado das 2 vitórias, e agora na final, que a gente não sabe se vai ter ou não, mas enfim. Explica o trabalho de Minas no Sub-19. No Sub-19 a gente teve uma alegria muito grande de poder trabalhar, né? Quanto tempo você está no futebol americano? Vai fazer 10 anos em outubro agora. Pois é, e você acredita que boa parte dos times ainda tem jogadores como eu e você? Assim, com 10 anos de esporte? Não, como eu, não pode, gente. Elimina, porque não dá. Sim, e aí a gente tem que pensar que, de repente, essa nossa geração toda para. E aí, de repente, o seu time acaba. O seu time que era campeão agora é um time que não rende. E aí é importante trabalhar a base. Quando a gente teve notícia de poder participar do campeonato, eu conversei na diretoria e foi assim, unânime, a gente tem que jogar, a gente tem que participar. A gente tem um atleta para isso e vamos participar. E aí o Juliano Monte Santo, que foi que conduziu aí a seleção, o planejamento de training camp, e aí a gente fazendo contato com os treinadores, como vai deslocar para fazer. E foi muito bacana, sabe? A gente poder observar, foram 17 cidades envolvidas na convocação final. Mas foram pelo menos 25 cidades enviando atletas para cada uma das etapas dos camps, né? A gente teve aí uma condução fenomenal pelo Alexandre, né, o Xandão, e pelo Neves, o Felipe Neves lá do Pouso Alegre. E também ainda teve o Armando, o Ribas e alguns outros coordenadores que participaram desse projeto. E o próprio Tribist lá do Gladiadores, e foi uma experiência assim, fantástica. Os meninos comendo futebol americano ali, e a gente viu que tem sido feito um bom trabalho de base ao longo do estado, né? A gente tem aí o Pedro Moreno, o corredor do Eagles, que agora tá com uma chance lá fora, jogou BFA e jogou incrivelmente bem na seleção. Eu vi ele primeiro contra o Corinthians, acho que foi justo quando o El realmente não dava. Sim. E o Fadinho acho que não pôde ir naquele jogo. Que foi quando ele... e ele detonou no jogo. Sim. A gente está aí com o Pujone jogando, do Locomotiva, o Christian lá de Uberlândia, que agora, se não me engano, está descendo para o T-Rex, passar uma temporada lá. Então, assim, alguns jogadores que a gente pôde trazer para perto, como o Turtle na OL,
Teve o próprio Carl, né, que jogou com a gente aqui. A gente teve o prazer de receber ele aqui com a gente. Então são vários jogadores que a gente via, mas não conhecia. E eles tiveram a oportunidade de mostrar o que vem sendo feito. São jogadores que têm espaço nas equipes principais, mas que talvez no adulto, né, ele não se sobressaia tanto, porque tem uma diferença de idade grande, experiência e também tamanho físico. E aí na hora que eles foram para o Sub-19, o próprio Guilherme, jogando de QB, foi incrível, assim, sabe? Eu pude ver, principalmente no jogo contra a Seleção do Rio aqui, um jogo lá e cá até o final, faltando minutos para acabar o jogo e a equipe atrás e atacando e avançando e virando o jogo. E o Guilherme acho que pegou bastante da coisa de ter a personalidade da posição, né? Sim. E eu fiquei até feliz, assim, porque teve um momento do jogo que o Guilherme saiu e quem entrou foi o Ferrari, daqui, e entrou bem, sabe? Entrou assim, ele estava ligado no jogo, então no final do jogo, que se ele perde uma posse de bola ali, a gente perde do jogo, né? Mas ele entrou fazendo o trabalho dele, então acabou que a gente criou um grupo muito coeso. A oportunidade de fazer, foram 3 training camps, né, até os jogos da seleção, a gente teve um grupo muito unido. É claro que a gente sempre lembra desses jogadores, que são jogadores que estão aí, né, nos principais, que a gente conhece, a gente vê mais, mas a gente teve um grupo fenomenal, sabe? A gente teve o Neves jogando, a gente teve também o China do Bulldogs, que agora está jogando junto do pessoal lá no Eagles, então assim, agora Galo, então assim, vários jogadores de diversas equipes do estado, equipes fortes, equipes medianas, equipes iniciantes, equipes que tinham acabado de começar, mas a gente viu esses meninos surgindo para o futebol americano no estado. Isso foi muito legal. A gente teve um jogo fora contra a Brasília, que a gente teve uma vitória bem 26, né? Expressiva, que a gente chegou e mostrou para que a gente tinha vindo. E depois um jogo fenomenal contra a Seleção do Rio aqui, orientado aí pelo Mamão, pelo Patrick. Que eu, sinceramente, se não tivesse sabido do trabalho de vocês de antes e tudo, eu ia falar que eu ia ganhar. Sim. Né? Sim. E aí, sabendo do trabalho de vocês, eu falei, é um jogo que eu não sei o que vai acontecer. E aí chegamos aqui, recebemos ele aqui no campo do Fremisa, a gente recebeu o apoio da Secretaria Municipal de Santa Luzia e foi fantástico. A experiência de estar na sideline vendo os meninos que estão começando a jogar agora, meninos que já entram dentro do esporte com uma bagagem, porque eles estão colhendo frutos da nossa geração. Isso aí é fantástico, sabe? E a empolgação deles, o orgulho deles de carregar a camisa de Minas Gerais, isso é sem igual. Não, então, e alguns deles que eu conversei já, assim, eu fico me comparando com a idade deles, não tem nada a ver. Né? Eles são sensacionais, o Guilherme. Sim. O Carl eu conversei por internet, mesmo o Michael, que não é sub-19, mas é também um menino sensacional. Né? Então eu fico abismado com... Eu não sei se eles já são maduros para o esporte ou se o esporte ajuda eles a amadurecer. Eu acho que é isso. A gente sempre fala do esporte como formador de caráter, né? O esporte no desenvolvimento da pessoa. E a gente chegou num ponto que o esporte pode fazer isso. Não é porque o menino está no esporte que acontece sozinho. É porque a gente consegue colocar cada vez mais conceitos. A gente consegue trabalhar com uma filosofia guiando o trabalho e não simplesmente colocando os meninos para jogar. Acontece muito no futebol, né? Você joga a bola e deixa eles ir correrem. Futebol americano você trabalha... A minha aula de educação física é assim. Né? Quem chegou primeiro na quadra começa. Agora, trabalhar um menino que são 11 em campo e a qualquer momento você pode entrar. Que ele não pode entrar e fazer qualquer coisa. Ele tem que seguir um plano de jogo. Ele tem uma jogada para ser executada. Então a gente trabalha a disciplina dele do momento que ele pisa dentro do campo até a hora que ele termina o jogo e vai para casa estudar o playbook. E a gente pode ver o resultado disso. Eles estão sendo introduzidos nesse assunto cada vez mais cedo. Comparando as gerações aí, meio que até saindo da coisa. Você não acha que... E aí, não é uma crítica. Mas eu não sei se existem outras iniciativas, mas tudo que eu vejo agora no futebol americano
é muito séria nesse nível que você está falando. Tem Sim. playbook, tem que estudar. Não tem uma peladinha pra gente brincar, não tem um... Tem que ter. Porque a gente, quando eu comecei, também já não era tão brincadeira. Mas eu não... Era muito mais divertido. Com certeza. As pessoas levavam menos a sério. Era mais divertido. Sim, você treinava uma vez por semana. Isso. Aí depois ia pro boteco beber. Essa parte eu não fazia, não faço só não por bebia, gosto. mas no boteco eu bebia. Exato. Mas aí eu lembro que, por exemplo, no Corinthians entrou o Marco Nessi, que é um italiano. Uhum. E aí as coisas começaram a não mais ser divertidas. Sim. E ficou sério, e aí o Corinthians ganhou, inclusive. E foi seriedade um dos motivos que eu parei. Mas você acha... Aí eu tô perguntando e junto, chegando à conclusão. Tem que ser assim pra gente colocar o esporte num patamar acima e depois, quem sabe, a gente vê o pessoal brincando na esquina sem seriedade. Lembra que eu falei de gestão? De pensar o esporte? Para a gente poder, de fato, ter um futebol americano grande, a gente não pode trabalhar somente a vertente do rendimento. A gente tem que trabalhar também o esporte educacional e o esporte recreativo. Se a gente não pensa nessas três frentes, aí a nossa geração acaba, então o time não tem rendimento mais, não é topo, né? E aí o time acaba. E a gente fica nesse ciclo eterno. Se a gente trabalha também as dimensões recreativa e educacional, por exemplo, a gente trabalhando gerações cada vez mais jovens, preparando o atleta cada vez mais novo, e ele tem a opção de escolher. Eu quero seguir no esporte de rendimento, ou eu quero continuar praticando o esporte recreativo. Hoje eu tenho mais conhecimento do que acontece aqui em Belo Horizonte, então você tem aí equipes de desenvolvimento, equipes de formação, que elas cumprem um pouco esse papel. É o cara que às vezes ele não pode treinar 3 vezes na semana, ele não pode treinar toda semana, que é o que o time principal exige, mas não é o que ele está disposto a dar. Mas é um cara que curte futebol americano. É um cara que quer jogar, que quer participar. Porque a gente não pode fechar a porta, né? Com certeza. Quantos atletas a gente já não perdeu por causa disso? Não, agora você tem que treinar 4 vezes, 5 vezes na semana. E o cara vai embora. Talvez o cara ainda pudesse estar jogando. Porque a gente não chegou nesse nível ainda. A gente está chegando. Alguns times estão mais para frente, outros estão ali. E às vezes esse é um cara que vai participar de uma comissão técnica, é um cara que vai participar de um programa social dentro da equipe, é um cara que vai trabalhando oficina nas escolas. Mas a gente fechou a porta para ele lá atrás porque falou que se você não treina 5 vezes por semana, você não tem espaço com a gente aqui. Isso é muito sério. Você estava falando aí, eu lembrei do Gladiadores do Futuro lá do Pouso Alegre, né? Eles trabalham em escola particular, escola pública, alcançaram esse espaço lá e é um projeto fenomenal. Que é um time que eu admiro também desde 2012 que eu conheço, que era Formiguinha. Eles ainda estão no trabalho de Formiguinha, mas já com um destaque maior e com essa coisa de médio e longo prazo que vai ter uma criançada aí toda que daqui 10, 15 anos vai estar jogando Gladiadores. A gente acaba que é até chato, né? Eu vou falar de fora de Minas, estando em Minas, mas o projeto do Timbó tá aí para isso, né? É o tipo de projeto que o técnico entra no supermercado e a mulher do caixa chama ele para conversar com ele e fala: aconteceu isso no jogo, que legal. Não, eu fui para Timbó a primeira vez de ônibus e no ônibus eu tô indo para ver o T-Rex. Todo mundo sabe quem são os jogadores, as pessoas, enfim. E as pessoas não ficam conhecendo isso só pelo rendimento. O rendimento é a cereja do bolo, é o cara que vai lá torcer, é o cara que vai... Agora, o cara que curte o esporte, ele está ali no recreativo também. É o cara que sabe que se ele for ali naquele dia, ele vai poder pegar uma bola, ele vai poder dar um passe, aprender a fazer isso. Então são frentes diferentes de trabalho. E eu acho que enquanto entidade esportiva, para ser efetivamente completa, a gente tem que trabalhar todas essas frentes. A gente está falando de um esporte em desenvolvimento. Daqui a pouco você pode ter um time apenas de rendimento. Mas se você não tem um esporte recreativo e um esporte educacional, você vai diminuir a sua base de fãs. Que esse cara ali que está no seu recreativo, ele é o cara que está comprando sua camisa, é o cara que está indo gritar na torcida, é o cara que está levando o menino dele para a escolinha porque ele curte o esporte, quer que ele também aprenda isso desde cedo. E o esporte na escolinha, ele está longe de ser competitivo. Realmente. Campeonato sub-9, sub-7, já ouvi falar disso, tá? Mas não faz muito sentido. É um momento de lazer, é onde ele está aprendendo através do lúdico.
E a gente tem outros conceitos a serem ensinados e preparados para quando esse menino estiver lá nos 16 anos dele, 17, numa categoria sub-19, campeonato nacional, internacional, ele esteja preparado. Não tanto fisicamente, porque isso é muito rápido, né? O jovem, hoje ele pega isso muito rápido. Agora, principalmente psicologicamente. Com os técnicos americanos e os jogadores americanos que eu já falei, todos eles falam que o físico, o atleticismo no Brasil é sensacional. O que falta é saber o jogo, saber as táticas e técnicas do futebol americano. É o desenho de carreira, né? A gente tem que entender que pensar o esporte profissionalmente, talvez a gente não tenha o recurso para bancar todos esses profissionais em todas as frentes. Na verdade, o esporte no Brasil em geral carece muito do profissional do esporte, né? Mas pensar profissionalmente é isso. Vamos desenhar uma carreira para esse cara? Ele começa numa escolinha, numa escola, e aí ele chega numa equipe de flag, talvez, que tem uma exigência menor, e aí tem uma oportunidade de passar para uma equipe sub-19, e aí ele joga um adulto, tem a possibilidade de fazer um intercâmbio fora, porque agora ele já tem conhecimento. Isso é algo que me enche de orgulho, olhar aqui para Minas e saber que a gente tem vários atletas que começaram a jogar na base e estão fazendo high school lá fora, fazendo college lá fora, jogador de D2, cara, que não é kicker. Esse aí é o Arthur, né? É irmão do Léo Bamed, coordenador defensivo aqui do Locomotiva. E o cara tá numa faculdade de segunda divisão, por causa de receiver, do dos poucos que estão fora da posição de kicker, começou aqui. Ficava correndo lá, enchendo a paciência, manda bola, manda bola, manda bola. E tá aí. O cara tá tocando a vida dele com o futebol americano e começou aqui. Na hora que você começa a ter uma visão mais ampla, você começa a pensar o esporte, não para esse ano, não para o ano que vem, mas para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e aí a gente está falando do esporte crescer de verdade. E eu acho legal isso, está virando uma possibilidade de vida, né, para os meninos. Né? Sim. E agora vamos, indo para o fim, eu tenho 2 coisas muito polêmicas para falar e a gente não vai conseguir fazer em 40 minutos. Voltando agora aqui em Minas e situacional hoje e tal. O ano passado a gente teve, né, não teve os times todos juntos aí para ter um Campeonato Mineiro, tivemos a Copa Minas. Sim. O que foi essencial para a gente fugir daquele cenário? Que acho que até quando terminou a confusão, já estava todo mundo com a cabeça, poxa, o ano que vem não pode ser assim, vamos fazer para que não seja. Sim. O que foi determinante para chegar ao não campeonato para o maior campeonato? Ordem. Sempre foi muito, não em Minas, mas de uma maneira geral, né? Todo mundo, não, é de qualquer jeito, a gente faz de qualquer forma. A gente chegou num ponto do ano passado em que não houve um acordo, né? A gente teve um desenrolar que não deu para sentar todo mundo junto e decidir, e eu acho que talvez os times não acreditassem que nós fôssemos cancelar. Que a gente fosse, de alguma forma, dar um jeito. E chegou um ponto que a gente falou, ou a gente entra em acordo ou a gente cancela. Não entramos em acordo, a gente cancelou. Num primeiro momento foi bastante ruim. Tá? A gente teve que aguentar duras críticas enquanto federação por ter bancado essa decisão. E foi difícil carregar isso por um tempo ainda. Mas no final das contas serviu o seu papel. Dizer que ou a gente trabalha junto ou a gente não trabalha. Ponto. E eu acho que isso ficou mais claro. A gente teve uma discussão em relação a regulamento. Eu quero um sistema de disputa, mas a gente não sabe quem vai jogar. Então a gente teve que debater todas essas questões. E a gente teve uma reunião em janeiro, onde a gente saiu de lá com os grupos definidos, tabela definida, num formato super bacana, que foi o que foi apresentado agora. E foi uma reunião muito interessante. Sabe? Os times participando. A gente teve um time que participou por videoconferência, os demais estavam presentes aqui em BH, e ali eu acho que todo mundo absorveu o que aconteceu ao longo de 2016. Ou a gente senta e faz um formato que é bom para todos, assim, eu abro mão um pouquinho daqui, você abre dali, mas a gente tem um campeonato bem pensado, ou a gente não faz. E então a gente estava com a tabela pronta desde janeiro, e num formato que envolvia um grupo com 4 para poder fazer um wildcard. Teve uma discussão, a gente deixa os times de BFA num grupo específico ou deixa separado. Então a gente teve que discutir isso também para pensar que não é simplesmente coloca todo mundo junto e
Não, a gente tem que equilibrar e isso. a logística, né? Num país, num estado do tamanho da França. Sim, também... a gente está falando aí de 8 horas de viagem para jogar dentro do estado. Tem jogo que é melhor ir jogar em São Paulo do que jogar dentro de Minas. Né? Então, todo mundo entender que a gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte para que a gente possa fazer um campeonato forte, estável e que seja atrativo para o público e para o investidor é fundamental. E dali eu acho que a gente conseguiu sair pensando nisso junto. Na outra, até que não foi tão polêmico. Tá vendo, foi tranquilo. Na verdade não é tão polêmico, eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem tudo que a gente discute, não sabem tudo que está acontecendo. Não sabem tudo que... Tem que entender papéis que o time está preocupado com o time, a federação está preocupada com o todo. Então tem certos questionamentos que o time não se faz que eu sou obrigado a fazer enquanto presidente da federação. Porque... E esse ano estava todo mundo disposto a ouvir. A ouvir, né? E na hora que a gente foi lá e falou, olha gente, não é isso, olha só isso aqui. É disso que a gente está falando. Aí todo mundo não, realmente, faz sentido e tal. Mas eu acho que faltava, ainda falta, tá? Futebol americano no Brasil, a gente falta comunicar muito melhor. A gente falta expor melhores ideias. Aí você fica chateado por uma coisa que eu já estava pensando, mas você não sabia disso. Então a gente não discutiu, não tentou chegar num acordo e a gente podia estar fazendo junto e estar tentando fazer separado. E o pior, separado andando em direções contrárias. Não é nem andando na mesma direção. Juntou muita gente em qualquer coisa. É muito complicado. Qualquer coisa. Sem 3 já está difícil. E falando disso, você está falando, né, de nacionalmente e tal, na coletiva do lançamento você falou que acha, né, interessante o que a SPFL está fazendo com as transferências. Uhum. E assim, o que eu já cheguei à conclusão é que a gente precisa todo mundo discutir para ver como fazer, né? Não tentando ser radical. Eu, por exemplo, sou contra. Uhum. Mas eu não acho que ninguém é o do mal, né? Tá todo mundo tentando achar uma solução. Sim. O que eu acho é isso que você está falando. Todo mundo tinha que achar uma solução junto para ser algo geral. A gente retomou isso hoje no grupo das federações. Tive a oportunidade de conversar também com o Lucas Rossetti do Congresso e pude conversar com ele um pouco sobre isso, com o Rogério Pimentel agora mais tarde. A gente tem que chegar no modelo, assim, é fato. Na forma como o esporte está desenvolvendo, times com poder aquisitivo muito acima de outros e podendo contratar atleta, o que é excelente para o atleta, mas talvez não seja tão bom assim para a equipe que fica sem ele, a gente tem que ter uma ordem, a gente tem que ter um sistema que funciona. Isso tem que ser junto com as equipes, não dá para fazer de cima para baixo, né? A gente não entende a realidade de todas elas. Eu entendo bastante da realidade dos times que estão perto aqui de mim, do Pouso Alegre que está lá longe, será que ele foi impactado por isso? Não foi? Ou a gente reúne e discute, ou a gente faz um negócio arbitrário que não funciona. Eu disse isso, eu gosto do modelo da SPFL, eu acho que não é um modelo que se aplica aqui em Minas, principalmente no que fala dos valores, são valores que são fora da realidade dos times daqui, embora a gente tenha 2 times que estão talvez fora da realidade do país, né? Mas eu acho que a gente tem que adaptar. A gente tem que ter uma comunicação melhor entre as federações nesse quesito, então principalmente um jogador que sai lá do Mato Grosso e vem para cá, ele pode simplesmente vir para cá, ele não tem que ter uma janela, uma quarentena ali onde ele não está elegível. Quais são as janelas de transferência, como que são as regras de federação, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, mas se a gente não colocar isso para acontecer agora, daqui a pouco a gente vai ver estratégias predatórias acontecendo e um time que tira 20 jogadores do outro, aí o time morre. Pra quê? Né? E a gente está num momento que é tudo muito novo que a gente não pensava, né? Porque assim, a gente tem, daqui a pouco eu vou falar com o pessoal que está na Turquia. Sim. Né? Tem os brasileiros que jogam aqui que não vão mais jogar estaduais porque eles estão na Europa. Lá. Sim. Aí a gente tem um movimento agora do pessoal do Nordeste, eu ia falar indo só pro T-Rex, mas já tem o Lenin que veio aqui, pro Cruzeiro. Então, não tá mais tipo São Paulo para Minas, Minas para Rio. Sim. Tá um movimento mundial, né? Porque saindo do Brasil, aí esses que saem do Brasil provocam uma carência que o time vai pegar de outra região. Algo realmente... Mas é isso que a gente tem que pensar. Tipo, o cara foi para fora. E aí? Esse time não tem uma base, não tem uma formação que sustenta essa posição? Talvez não no mesmo nível. Se tivesse, estava todo mundo indo para a Europa. Então, sim, mas e aí?
Aí você vai trazer um cara para jogar o estadual aqui no lugar dele. Aí quando ele volta para... Vamos pegar o Rafa Cruz, que todo mundo conhece, campeão de tudo que jogou. Aí você não tem um corner pro lugar dele. E aí quando ele volta, esse corner vai fazer o quê? Você tirou ele do time de origem para suprir uma necessidade durante o estadual e agora não dá para ser no imediato. Ou a gente começa a pensar o que vai acontecer daqui a 5 anos no esporte, daqui a 10 anos no esporte, ou a gente não vai ter esporte daqui a 10 anos. Porque isso enfraquece. E quem forma esse cara? E não estou falando de recompensar o clube formador. Não é isso, é repensar a forma como a gente faz futebol americano. Os programas têm que ser programas de futebol americano. Eles têm que ser atrativos. Um menino que começa no júnior do meu time, ele tem que chegar no adulto querendo jogar no adulto do meu time. Ele tem que ser atrativo o suficiente para que ele não queira ir para fora. Exatamente, eu acho que é mais por essa linha. Sim. Mas o que eu sou contra exatamente a transferência é assim, obviamente que você começou no Campeonato Mineiro agora, quem jogou lá dos Zebus na primeira partida, acabou, ele vai jogar aqui esse campeonato. Tranquilo, os Zebus. O que eu sou contra é, no ano que vem, tem uma taxa, que não sei isso, eu acho que não. Não, aí você tem que pensar esses períodos, né? Qual que é o período de vínculo dele. Isso. Ele tem que ter uma possibilidade de mover de times dentro dessa janela. Aí a transferência é tranquila. Eu liberei, você saiu, resolvido. Mas e sim a liberação? Ele tem que ter uma oportunidade, alguma forma de fazer isso. Por outro lado, não pode ser tão livre. Aí eu vou lá, jogo uma final de Campeonato Mineiro em junho, e aí uma semana depois eu descubro que 15 jogadores estão indo jogar no outro time pro Nacional. Como que você recupera desses 15 atletas que estão saindo para jogar Nacional em 2 semanas? Foi o que aconteceu com o Corinthians, na realidade, não foi nem assim. Sim. Foi no meio do campeonato, na véspera da semifinal, né? Uhum. Aí realmente... Você não recupera. Não. E assim... E aí é o que eu acho que tem que ter uma regra, não ela feita de cima para baixo, mas assim... Nessa conversa, sim. Daí a gente tem uma determinação geral. Né? Sim. Foi muito legal que eu estava conversando disso hoje, durante o dia inteiro. A gente tem que preservar sim a equipe que está aqui, mas a gente também tem que dar uma autonomia para o atleta. Ele não pode ficar travado em uma equipe ou outra. Mas a gente também não pode deixar virar... eu quero ir para esse, eu quero ir para aquele, e aí pronto. Então todo o tempo investido naquele atleta, o plano de jogo desenvolvido, um roster trabalhado, e de repente você perdeu 5 atletas. Simplesmente porque não existe limite. 10 atletas. O exemplo que você deu foi fenomenal, porque o que aconteceu com o Corinthians lá atrás foi isso. Acho que foram 8 atletas que saíram de uma única vez. 7 do Corinthians, eu acho, né? Com certeza. De uma única vez. E no meio do campeonato. Como que você renova a sua equipe do nada? E também, aí outra coisa que tem que ser pensado são os calendários, né? Porque no ano passado a SPFL avançou para dentro do começo da BFA. Mas isso aí também mostra como que a gente está evoluindo, está crescendo. Esse ano a tabela da BFA estava definida em outubro, novembro. Todo mundo sabia disso, assim, todo mundo que tinha que saber, né? Quem está planejando o campeonato estadual e tudo mais sabia, começa em tal data. Então a gente pôde se adequar para tentar terminar mais cedo. Muitas vezes não dá. Porque para eu terminar um campeonato dentro de maio, eu quase tenho que começar em fevereiro. Em fevereiro a equipe mal voltou a treinar. Só os gaúchos que fazem isso. Sim, minha opinião é que a gente tem que começar em fevereiro, tá? Fevereiro, março, abril e maio, acabou. Você tem um mês e meio, quase 2 de intervalo para o Nacional. Então eu acho que é o ideal. Mas para isso a gente tem que sentar, conversar e colocar no calendário, porque a equipe que vai jogar em fevereiro, a preparação dela lá para novembro já começou. Tem um intervalo de recesso de fim de ano, mas... E aí a gente tem que ter um roster, né, os meninos do desenvolvimento jogando. Sim. Porque não dá para ser o mesmo, tipo, os 40 do fevereiro a dezembro. Sim, e aí você pega o seu time de desenvolvimento, no estadual você tem a oportunidade de testar esse cara em jogos reais, com equipes mais fortes, e ver, esse cara está pronto para jogar no meu principal, ele está pronto para jogar no nacional, que o nível é um degrau acima do que a gente está vendo aqui, às vezes até mais de um, né, dependendo do estadual que você está disputando. Isso tem um impacto direto no planejamento das equipes. E aí a gente volta para as instituições. Se enquanto confederação, enquanto federações, a gente não conseguir soltar um calendário mais cedo, as equipes não conseguem se planejar. E aí elas têm que fazer correndo para disputar o campeonato. E aí o campeonato fica corrido.
o campeonato corrido não fica bem feito. No primeiro congresso do Lucas e tal, todo mundo lá na USP, falando do nível do técnico e como que o técnico planeja a semana. Sim. E se ele não tem o calendário, fica complicado. Sim. Né? A gente tem que ter isso mais ou menos fixo. Não quer dizer que não é flexível, mas a gente tem que ter uma noção. E aí pensa comercialmente para o time. O que ele vende? Se ele não sabe quando o campeonato começa e quando termina. Eu não sei quem. Deve ter sido em São Paulo, porque eu acho que essa foi a minha primeira viagem agora. Não vou lembrar, enfim, eu falo com tanta gente. Mas falando, há também uma discussão, estaduais sim ou não, né, por conta do físico e tudo mais. Mas comercialmente, alguém me falou, poxa, como que eu vou vender um plano de marketing se eu só vou jogar no segundo semestre? Sim, não, a gente não é NFL. A NFL vende apenas o segundo semestre, né? Porque a quantidade de conteúdo que eles têm ao longo do primeiro semestre é absurda. Hoje as transferências lá e movimenta notícias do mesmo jeito. Mas assim, a gente não está nesse patamar, a gente tem que ter estadual sim. Agora, é um planejamento da equipe. Se ela vai entrar no estadual com essa equipe principal 100% que vai disputar o nacional, se ela vai entrar com uma equipe mesclada, se ela vai entrar só com base, se ela vai ter um time para jogar estadual e um time para jogar nacional, aí é do programa de cada um. Até pouquíssimo tempo atrás era o mesmo time que jogava um que jogava o outro. Agora a gente começa a ver iniciativas que são um pouco diferentes nesse sentido. Mas não acho que cabe às federações e confederações dizer para o time como desenvolver seu programa. A gente tem que colocar um calendário e elas pensam, ok, vale a pena para mim jogar isso, jogar o estadual? É interessante para a minha preparação? É interessante para a minha marca? É interessante enquanto produto para os meus atletas poderem jogar o estadual? Talvez a resposta para todas essas perguntas seja não, e é um time que vai ser focado no nacional. Tudo bem. E aí ele vai ter 6 meses de preparação para 6 meses de campeonato. Agora, isso só se torna uma opção quando você tem um calendário. Uma equipe que está começando hoje, se ela tem que pensar que ela só vai poder jogar o Mineiro do ano que vem, com equipes como América, Atlético, Cruzeiro, Pouso Alegre, que são equipes experientes, talvez ela fique um pouco desanimada. Se ela sabe que tem um torneio de desenvolvimento no meio do caminho, para poder testar os seus atletas, entender a dinâmica de um jogo e se preparar para jogar um estadual, já melhora. Aí no ano seguinte ela joga o estadual pensando em se preparar para, quem sabe, na próxima temporada, encarar um desafio nacional. O legal, né, da Minas, no Sul, em São Paulo também tem, a Copa Ouro, a Copa Sul, a 9 de julho. Tá certo que a 9 de julho não é exatamente desse jeito, mas também serve assim. Mas aí também depende do ponto que o estado está. Hoje eu tenho equipes que estão jogando pela primeira vez. Hoje o meu campeonato ele deve ser voltado para o desenvolvimento. Daqui a pouco, talvez as equipes todas tenham 3, 4 anos. E talvez não tenha uma pegada de desenvolvimento, mas ainda assim as equipes principais estão jogando nacional. Então ainda assim ela tem um quê de formação. Não são equipes tão iniciantes mais. Mas é o momento que a gente vive. Forjetes, Piratas, foi o primeiro campeonato deles. Locomotiva 2, primeira vez que os meninos entraram em campo. O Bulldogs foi fora da curva, porque tinha alguns atletas que jogaram a Liga Nacional. E também aconteceu que o Eagles era uma equipe que não tinha jogado ainda a formação deles. No ano que vem, todas as equipes já estrearam. Então vai ser um pouco diferente nesse ano, o perfil um pouco diferente, mas ainda assim a característica se mantém. Uma oportunidade que você tem de testar seu treinador, seu esquema tático, seu atleta, para quem sabe no ano seguinte chegar com uma equipe bem estruturada para jogar o Mineiro. Legal, essa entrevista foi maior que a do Dan, mas pelo menos não precisa colocar legenda. Já facilita muito o trabalho, né? Então, a tradução não é tão difícil, o difícil é colocar a legenda. É muito chato. A sincronização, o time, quantas palavras, enfim. É muito. Ainda bem que tá tudo em português. Se os americanos quiserem assistir, infelizmente, não vai ter legenda. Eles podem contratar para colocar a legenda, né? Mas enfim, é isso aí, né? A gente tá. Acho que a gente está crescendo muito, né? A gente está fazendo um trabalho muito bom aqui no Brasil de uma maneira geral. Fico feliz de poder falar um pouquinho do que a gente está fazendo em Minas e do espaço. Eu acho que o espaço é muito importante, né? Eu tenho brincado muito com o Kaká ultimamente. Eu falo com ele, pô, Kaká, vamos lá, fala da gente. Ele me falando. Né? E é bacana a gente poder trazer um pouco disso. A gente está muito em evidência por causa dessas grandes parcerias que estão surgindo.
Mas como você mesmo disse, não é só isso que está acontecendo em Minas, né? A gente teve um sub-19 extremamente bem feito, organizado, competitivo. A gente está com equipes em formação crescendo à torto e à direito e aparecendo para esse cenário. Gladiadores voltando agora para esse cenário estadual, amistoso com o Mines, participando do Mineiro, uma equipe que a gente tem um carinho muito grande por eles. Eu tenho, né? Sim, sim. Não, essa conversa é para mostrar esse lado justo uma das nossas primeiras conversas. Como que é um estado desse tamanho, sim, tem poucas equipes e um pouco interesse, que logicamente se fosse só os times de futebol ia aumentar o interesse, mas sozinho isso não ia criar esse cenário todo. Vamos que lá. É hiper benéfico. Muito tempo não, pouquíssimo tempo atrás a gente ouvia falar muito disso, tipo, o Campeonato Mineiro é só para os times de BH, é só para os times da capital. E aí quando você pega clubes grandes chegando, clubes de futebol, aí se reforça a ideia que é a capital. Mas a gente tem 3 da capital hoje, 4 com Piratas, mas a gente está falando de 6 que estão fora. E equipes que mostraram interesse em entrar. A gente quase teve 13 equipes para o campeonato. O seu Bruno me falou isso. Então assim, a gente está mostrando que faz sentido sim vir para esse cenário, né? A gente está melhorando condições de transporte para essas equipes. No campeonato a gente tem um apoiador que está trazendo isso, né? Então está cuidando do transporte, essa logística de transporte através do SESC, né? Para o campeonato. Faz sentido acontecer futebol americano fora desse polo. Oportunidades estão aí. A gente tem um programa lá no Lobos que está super interessante. O projeto deles levou o Lenner para lá, está desenvolvendo a equipe, optaram por não jogar o Mineiro para poder desenvolver essa equipe. É uma decisão enorme. Você tem que ter um pulso muito ali. Você tem que estar muito decidido. Falar assim, não, a gente não vai jogar o estadual. Porque talvez se a gente joga o estadual, a gente está emperrando um trabalho aqui que vai ser para colher ali na frente. Mas está junto com a gente, no segundo semestre com certeza estarão trabalhando junto, assim, participando com a gente. E isso faz a diferença, a gente poder conversar e planejar juntos, né? Trabalhar em conjunto e aí entender qual que é o momento que cada equipe está vivendo. Porque imagina, a gente chega agora, nossa, mas o Lobos não vai jogar, igual muito torcedor faz. Muita gente, internet afora, faz. A gente tem que entender que também não é um programa para ontem. É um programa para acontecer hoje, amanhã, semana que vem e continuar vivo. O Lobos está aí há o quê? 9 anos? 8 anos, 9 anos. Então ele não sumiu, não é à toa. É porque existe uma preocupação sim no desenvolvimento do esporte ali. Tanto que fizeram parceria agora com a Araxá, se tornou a UFA, né? Sim, e acho que até pelo o tanto tempo que ele tem, o tanto tempo que ele é tradicional e não conseguiu chegar no que ele poderia chegar, talvez você tenha tido essa reflexão para... Sim, entrou muito cedo para jogar nacional, assim como todos nós, muito cedo naquela época, mas entrou muito cedo para jogar nacional e chegou num ponto que falou assim, vale a pena? Tipo assim, é um investimento que é caro, né? As equipes que eu vi jogando nacional no passado vieram falar isso comigo. Tipo, então, é caro jogar nacional. E aí? Antes elas não tinham opção, porque elas iam ter que ficar paradas o semestre inteiro, agora tem. E aí passa a ser um planejamento da equipe. Encarar o desafio de um nacional com viagens mais longas, um torneio mais caro, ou continuar desenvolvendo dentro do estado, né? Que tem um apelo mais local, um apelo mais de torcida, porque você acaba tendo mais jogos em casa também, né? E é o que eu falei lá em São Paulo, né? Às vezes um jogo que não é tão nível técnico tão alto lá em cima, mas estão os dois aqui, fica emocionante. Sim. Pega aí o jogo agora, Zebus e Miners, lá em Miners. Foi um jogo, pra mim foi divertidíssimo assistir o jogo. Porque foi lá e aqui, será que vai virar, será que não foi? Foi um placar pequeno? Foi, 7-6. Foi o kicker, foi inclusive comentado, né? Que foi a diferença que é o cuidado que a gente tem que ter com os special teams, que a gente não tem no Brasil afora. É raro aí, né? Quantos Diego Aranhas a gente tem por aí? Eu lembro o Santos, o Ozi, o Diego Aranha e tipo meio que fica o Matheus Eli, tempo que eu não ouço dele também. Não, mas ele parou. Parou, pois é. Que pena, né? Ele realmente é admirável. Tá vendo? Como é que é? Eu lembro do cara e o cara tá parado. A gente não tem tantas pessoas aparecendo em special teams, mas olha só, foi um jogo que foi pau a pau até o final. Isso é interessante pra torcida, é interessante pro time. Agora, será que seria a mesma coisa jogando contra um Locomotiva da vida? A gente vai descobrir no final do mês. Zebus e Locomotiva. Mas
isso é interessante para o desenvolvimento da equipe, para ela se colocar. Então, antes de pensar em jogar um nacional com equipes mais experientes, mais carimbadas, que às vezes o nível técnico nem está tão acima, mas pelo simples fato de ser mais experiente, ela domina o jogo. Então, talvez seja a hora de pensar em desenvolver localmente um pouco mais, testar mais, ganhar mais experiência e aí sim fazer um investimento não só financeiro, mas investimento também de energia no torneio nacional. Legal. Mas a gente está com 2 torneios aí, 65 equipes, eu acho, né? Tipo, são 32 para 1, mas está com 40 já na Liga Nacional. A Liga Nacional eu sei que já está tudo amarrado, mas eu não fui atrás de saber exatamente o que Não, a gente aconteceu. está com um número grande de equipes ali, né? E, enfim. O que eu quero mais saber é o Norte, né? Como que o Norte vai ser inserido, né? Como que resolveu. Eu sei que foi resolvido e eu não fui atrás de saber ainda. Vamos descobrir em breve, eu acho, né? Acho que daqui a pouco a gente deve ter notícia já como que foi feito esse desenho. Falei disso, sei lá, 2 dias atrás, é impressionante. No dia que você tá lá na Amazônia, você tem o 10º campeonato de Manaus. O 13º vai ser agora. Tipo assim, saca? Como que os caras estão fazendo há tanto tempo e só agora a gente está tendo notícia de verdade. Porque antes a gente sabia que tinha, né? Da época do Billion, do Caves, Federais, jogando em Cuiabá. E de repente tem 13 anos do esporte acontecendo, com campeonatos, apoio da Secretaria Estadual, jogando em estádio grande. Agora eles conseguiram, não só a Arena da Amazônia, no ano retrasado agora, né? Na semifinal eu fui, era um campo, assim, digamos, normal, do nível que é o nosso futebol americano. Sim. E já no ano passado, a semifinal foi num campo do Sesc, eu não sei se é Sesc, eu confundo todas assim, mas era talvez Sesc. E era muito bom, tem ali acho que 3, 4 mil pessoas, que é um tamanho sensacional pra gente. Mini estádios. É o que a gente precisa. Quantos jogos, rotineiramente, estão colocando mais de 1.000 pessoas no campo? Difícil. Mais de 2.000 pessoas. Tem alguns jogos que merecem essa atenção, mas vamos começar colocando 1.000, 2.000 frequentemente, regularmente. Vamos desenvolver um público que consome nossa modalidade. Aí você vai com um risco menor e para fazer bonito. Porque se entrar no estádio com pouca gente não é legal. A imagem que isso vende, não vende. Não faz sentido. E pode até ter muita gente, mas o estádio está vazio. Eu concordo nisso da gente... Igual em São Paulo tem o Nacional. Eu acho que é o tamanho que a gente tem que preencher. Sim. Né? Dá para trabalhar bem o enchendo público, aquilo, a experiência. Já tem bastante gente, com certeza, e aí tá cheio. Né? Sim. E aí fica um negócio bem legal. Igual teve o Santa Catarina Ball 10, de novo Sesc, ou enfim, em Blumenau. 4.000 e poucas pessoas, e era uma arquibancada meia-lua. Sim. Lindo. Perfeito pro esporte. É a experiência que a gente quer entregar pro torcedor, é a experiência que a gente quer entregar pro atleta, é a experiência que a gente quer entregar pro patrocinador, pra mídia. É isso. A gente mostrar que sim, tem público. E que não é isoladamente. Não é um jogo ou outro. A gente tem construído o público ao longo do tempo. Um público fiel, um público cativo. Acho que precisa é igual campanha para conquistar jarda e fazer touchdown. Sim, tem que ser consistente. Né? Perfeito, tem que ser consistente. Isso que a gente tem que procurar e fazer. Bom, Abraão, vamos embora, porque tem hangout daqui a pouco, eu vou falar com o pessoal da Turquia. Em minutos. Que horas são? 8 e... Agora 20. 24 agora. Tá, então ainda dá tempo. Mas vamos encerrar, porque senão fica muito grande. Vamos ver. Quase uma hora. O trabalho de edição vai ser seu, eu tô tranquilo. Não, pra casa agora. Essa conversa quase nunca tem edição. E realmente é grande, não é. Aí essa conversa é pro público hardcore mesmo. Sim. Meio que papo interno, né? Mas eu acho que vale a pena conversar com o Abraão, o Dan, que a última vez que eu vim aqui. E várias pessoas que eu já conversei, enfim, pra mim vale muito a pena. Obrigadão, galera. Valeu demais, igual eu falei, pra gente melhor ainda. A oportunidade de a gente falar do que acontece nos bastidores, das entranhas do futebol americano, muita gente não conhece, não sabe. Muito atleta não sabe, muito dirigente não sabe, muitas vezes por falha nossa de comunicar e muitas vezes por falta de oportunidade. Poder mostrar isso é dizer que também a gente não está fazendo sozinho. Tem muita gente envolvida para fazer isso tudo acontecer, inclusive vocês aqui, e acho que faz parte. Bacana demais poder participar e agora
voltar pra casa e continuar fazendo, né? Tem jogo no final de semana. Sábado a gente tem jogo aqui, evento de dia inteiro lá no Sesc. Agora, Sesc de Com certeza. Então tá bom, gente. Até o próximo bate-papo. Tchau.